O milagre nos olhos de Luciana. Luciana tinha 27 anos quando os médicos disseram que ela poderia perder a visão. Não foi de uma hora para outra, mas de um dia para o outro, seus olhos começaram a inchar de maneira assustadora. Primeiro, foi só um incômodo, como se tivesse dormido mal. Depois, as pálpebras ficaram pesadas, vermelhas, e a dor era tão intensa que até a luz do sol a fazia chorar. Os oftalmologistas receitaram pomadas, colírios, anti-histamínicos, mas nada adiantava. Os exames mostravam uma reação alérgica severa, mas sem causa definida. Pode ser algo autoimune, disseram. Ou talvez nunca saibamos o motivo. O pior não era a dor física, mas o medo. Luciana era costureira e vivia do que ganhava com suas mãos. Sem enxergar direito, não conseguia mais passar a linha na agulha, muito menos cortar tecidos com precisão. As contas começaram a se acumular. Sua mãe, viúva, já não tinha forças para trabalhar, e o desespero foi tomando conta do coração daquela jovem que sempre fora tão batalhadora. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, a convidou para uma reunião na Congregação Cristã no Brasil. Minha filha, eu não sei o que você está passando, mas sei que Deus sabe. Vamos lá, só uma vez. Não custa nada, disse a senhora, com aquele jeito simples e sincero que só quem já viu muitos invernos tem. Luciana hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas a dor e o medo a deixaram sem argumentos. No domingo seguinte, vestiu uma saia modesta que encontrou no armário e uma blusa de mangas compridas, como via as mulheres da CCB usarem. Ao entrar no salão humilde, sem luxos, com bancos de madeira enfileirados, sentiu um alívio estranho. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só irmãos e irmãs cantando hinos à capela, com vozes que pareciam sair do fundo da alma. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. A simplicidade daquele lugar a tocou. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus ouve os que clamam a Ele. Luciana sentou-se no fundo, envergonhada das lágrimas que não conseguia segurar. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela, sem saber bem o que fazer, fez o mesmo. Ouviu pedidos sinceros, vozes quebradas pela emoção, pessoas agradecendo por coisas que, para ela, pareciam pequenas, um emprego conseguido, uma dor que passou, um filho que voltou para casa. E ali, entre aquelas pessoas simples, Luciana sentiu algo que há muito não experimentava: esperança. No final da reunião, o ancião perguntou se havia alguém com um pedido especial. Dona Maria, sem que Luciana percebesse, levantou a mão e falou por ela: temos aqui uma irmã que está sofrendo com os olhos, irmão. Ela precisa da misericórdia do Senhor. Antes que Luciana pudesse reagir, várias mãos se estenderam em sua direção. Irmãs que ela nem conhecia se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar. Uma delas, uma senhora de olhos claros, segurou seu rosto com carinho e disse: filha, Jesus curou cegos quando esteve aqui na terra. Ele não mudou. Confie nele. Naquela noite, Luciana chorou como nunca. Não de dor, mas de alívio. Algo dentro dela tinha se mexido. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Aprendeu os hinos, ouviu os sermões, viu irmãos sendo batizados nas águas, participando da Santa Ceia com reverência. Cada vez que ia, sentia uma paz que não entendia, mas que não queria perder. Até que, numa manhã de quarta-feira, ela acordou com os olhos tão inchados que mal conseguia abri-los. A dor era insuportável. Hoje não vou conseguir trabalhar, pensou, desesperada. Mas então se lembrou das palavras do ancião: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sem pensar duas vezes, pegou sua Bíblia, um presente de Dona Maria, e foi para a reunião matinal. O salão estava quase vazio, só alguns irmãos mais velhos e algumas irmãs. O ancião, ao vê-la, aproximou-se: filha, o que foi? Luciana, envergonhada, baixou a cabeça. Meus olhos, irmão. Está pior do que nunca. Ele não fez perguntas, só disse: vem aqui na frente. Ela obedeceu, tremendo. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. Então, com voz firme, começou a orar: Pai Celestial, tu que és o médico dos médicos, olha para esta filha tua.
Tu conheces seu coração, sabes de sua dor. Se for da tua vontade, toca seus olhos agora mesmo, para que muitos vejam e glorifiquem teu nome. Em nome de Jesus, amém. Luciana sentiu as mãos do ancião em sua cabeça. E então, algo inexplicável aconteceu. Uma onda de calor percorreu seu rosto, como se alguém tivesse passado um pano morno sobre seus olhos. Ela os abriu, pisca, pisca, e percebeu que a pressão havia sumido. As pálpebras não estavam mais pesadas. Levou as mãos ao rosto e sentiu, o inchaço tinha desaparecido. Totalmente. Um grito de alegria escapou de sua boca. Eu estou enxergando. Eu estou enxergando. Os irmãos se levantaram, glorificando a Deus. Uma irmã correu para buscar um espelho, e quando Luciana viu seu próprio rosto, os olhos normais, sem nenhum vestígio daqueles dias de sofrimento, as lágrimas voltaram, dessa vez de gratidão. Naquela mesma tarde, ela foi até a casa do ancião e pediu para ser batizada. Quero servir a Deus, disse, com a voz firme. Ele me curou não só dos olhos, mas da minha incredulidade. Hoje, anos depois, Luciana ainda frequenta a mesma congregação. Agora, é ela quem ora pelas mãos das irmãs que chegam com dores e aflições. Aprendeu que a fé não é só para os momentos de milagre, mas para cada dia, na simplicidade de uma vida dedicada a Deus. E sempre que canta os hinos sem instrumentos, lembra daquele dia em que, entre irmãos humildes e um salão sem luxos, encontrou aquele que verdadeiramente vê e cura. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10h34. E Luciana é a prova viva disso. No domingo seguinte ao seu batismo, Luciana chegou cedo à igreja, com o coração cheio de uma paz que não conhecia antes. Enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Era Dona Maria, uma irmã de mais de 70 anos, que sempre ficava nos fundos do salão, orando em silêncio. Minha filha, Deus tem um propósito para você, disse a irmã, com os olhos brilhando. Ele não só abriu seus olhos, mas quer usar sua história para abrir os corações de muitos. Luciana não entendeu bem na hora, mas guardou aquelas palavras. Na semana seguinte, durante o culto, o pastor fez um chamado para quem quisesse dar um testemunho. Ela sentiu o coração acelerar, mas uma força maior a impulsionou a se levantar. Com a voz trêmula, começou a contar como havia chegado ali, cega pela doença, amargurada pela decepção, até encontrar a fé que a transformou. Quando terminou, o salão estava em silêncio. Então, uma mulher no fundo se levantou, chorando. Era uma visitante, que há anos lutava contra uma depressão profunda. Eu também preciso desse Deus, disse ela, entre lágrimas. Eu não aguento mais. Naquela noite, Luciana orou com ela, repetindo as mesmas palavras que o ancião havia dito por ela: Senhor, se o Senhor é real, se o Senhor me vê, toque nesta irmã agora. E assim como aconteceu com Luciana, algo mudou. A mulher voltou na semana seguinte, com o rosto iluminado, dizendo que uma paz inexplicável havia invadido seu coração. Os milagres não pararam por aí. Um jovem com problemas nas pernas, que mal conseguia andar, foi levado ao altar. Luciana e outras irmãs o cercaram em oração. Depois de alguns minutos, ele deu os primeiros passos sem dor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sentia como se algo me segurasse, ele contou depois. Mas quando vocês oraram, foi como se uma mão me levantasse. A cada testemunho, Luciana entendia melhor o que Dona Maria havia dito. Sua cura não era só para ela, mas para mostrar a outros que Deus ainda age, ainda transforma vidas, mesmo nos lugares mais simples. Hoje, Luciana não é só uma frequentadora da igreja, mas uma serva. Ela visita os doentes, leva a palavra de fé para quem perdeu a esperança e, toda vez que alguém duvida, ela sorri e diz: Eu já fui cega, mas agora vejo. E não é só os meus olhos que Deus abriu, é o meu coração. Se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Porque na Universal, como em qualquer lugar onde a fé é verdadeira, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente, provas de que Deus não mudou. E Luciana, com sua vida transformada, é uma dessas provas vivas. Naquela mesma semana, enquanto Luciana compartilhava seu testemunho com um grupo de visitantes na igreja, uma mulher chamada Ana, que estava ali pela primeira vez, não conseguia conter as lágrimas.
Ela tinha ouvido falar dos milagres, mas nunca tinha visto alguém tão cheio de fé quanto aquela mulher que, com os olhos brilhando, falava de uma cura que só Deus poderia ter feito. Ana carregava um peso no coração há anos. Seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, nasceu com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As crises eram frequentes, e a cada internação, o desespero aumentava. Ela já tinha tentado de tudo, remédios caríssimos, tratamentos experimentais, até mesmo promessas a santos de outras religiões, mas nada adiantava. Até que, numa tarde de desespero, uma vizinha a convidou para vir à Universal. Minha filha, se Deus curou os olhos da Luciana, Ele pode curar o Pedro também, a vizinha havia dito, com uma convicção que Ana não entendia, mas que, naquele momento, foi como um raio de esperança em sua escuridão. Agora, ouvindo Luciana falar com tanta certeza, algo dentro de Ana se mexeu. Não era só esperança, era uma fé que ela nem sabia que existia dentro dela. Quando o pastor fez o convite para quem precisava de um milagre se levantar, Ana não hesitou. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, ela foi até a frente, levada por uma força que não vinha dela mesma. O pastor orou por ela com uma autoridade que Ana nunca tinha visto antes. Não eram palavras bonitas ou vazias, eram palavras cheias de poder, como se ele estivesse falando diretamente com Deus, e Deus estivesse respondendo. Quando ele impôs as mãos sobre a cabeça de Ana e declarou, em nome de Jesus, esta criança está curada, algo dentro dela soube que era verdade. Não era uma emoção passageira, era uma certeza. Naquela mesma noite, quando Ana chegou em casa, Pedro estava deitado, fraco como sempre depois de mais uma crise. Ela se ajoelhou ao lado da cama dele, colocou a mão em sua testinha quente, com lágrimas nos olhos, começou a orar da mesma forma que tinha ouvido na igreja. Não com palavras ensaiadas, mas com o coração. Senhor, o pastor disse que o Pedro está curado. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu recebo esta cura. E então, algo incrível aconteceu. Pedro abriu os olhos, olhou para a mãe com um sorriso que ela não via há meses, e disse, Mãe, estou com fome. Parecia uma coisa simples, mas Ana sabia que não era. Nas últimas crises, ele mal conseguia engolir água. Ela correu para a cozinha, preparou um prato de comida e, com as mãos ainda trêmulas, viu o filho comer como qualquer criança saudável. Os dias passaram, e Pedro não teve mais nenhuma crise. Os exames, que antes mostravam números alarmantes, começaram a melhorar. Os médicos ficaram surpresos, chamando de a remissão espontânea, mas Ana sabia a verdade. Ela voltou à Universal não só para agradecer, mas para contar o que Deus tinha feito. E foi lá que Luciana, com os olhos cheios de lágrimas, a abraçou forte e disse: Eu te falei, minha irmã. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele me deu os olhos de volta, se ele curou o seu filho, é porque ele quer mostrar que ainda está no trono, ainda opera milagres. E o melhor, ele não para por aqui. Hoje, Ana e Pedro são assíduos na igreja. Pedro, que antes mal conseguia brincar, agora corre pelo pátio da Universal, joga bola com as outras crianças e, toda vez que o pastor pede um testemunho, ele levanta as mãozinhas e diz, com a voz firme, Jesus me curou. E assim, mais uma história de fé se junta a tantas outras naqueles bancos. Porque na Universal, os milagres não são coincidências, não são sorte. São respostas de um Deus que ouve, que vê e que age. E cada vida transformada é um grito para o mundo, Deus está vivo, e Ele ainda faz o impossível. A notícia da cura de Pedro se espalhou rápido pela comunidade. Vizinhos que antes torciam o nariz quando Ana falava de fé agora a procuravam com olhos cheios de esperança. Um deles foi o seu João, um homem de quase 70 anos que há anos lutava contra uma dor nas costas tão forte que o impedia até de se abaixar para amarrar os sapatos. Dona Ana, o senhor pode me levar na sua igreja? Pediu ele um dia, segurrê do portão com as mãos trêmulas. Se Deus fez isso pelo seu menino, quem sabe não faz por este velho aqui também? Ana não pensou 2 vezes. No domingo seguinte, seu João entrou pela primeira vez na Universal, arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo mudou. Seu João sentiu um calor estranho percorrer sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada osso, cada nervo. Quando tentou se levantar, não sentiu mais a pontada que o acompanhava há décadas. Glória a Deus!
gritou, erguendo as mãos, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Eu tô curado. Eu tô curado. E não foi só ele. Na mesma semana, Dona Maria, que sofria com uma depressão tão profunda que não saía de casa há meses, chegou à igreja arrastada pela filha. Depois da oração, ela sentiu uma paz tão grande que, pela primeira vez em anos, sorriu. E não parou mais. Parecia que tinha um peso em cima de mim, contava ela, emocionada. Mas hoje, esse peso foi embora. Jesus me libertou. Os milagres não paravam. Um jovem que estava desempreitado há 2 anos recebeu uma ligação no meio do culto. A empresa onde tinha feito uma entrevista meses atrás finalmente o chamava. Uma mulher que descobrira um problema grave no coração foi ao médico depois da oração e ouviu do próprio médico: "Não entendo, mas seus exames estão normais." E no meio de tudo isso, estava Ana, agora como uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com Pedro ao seu lado. Ela que antes chorava sozinha no quarto, agora abria a Bíblia com confiança, mostrando para quem duvidava: "Olha aqui, está escrito, tudo é possível ao que crê." Um dia, o pastor chamou ela e Pedro para darem um testemunho no púlpito. Quando Pedro subiu, com sua camisa social e o cabelo penteadinho, a igreja inteira sorriu. Ele segurou o microfone com as 2 mãos e disse, com a voz cheia de fé: "Jesus não só me curou, como curou a minha mãe também." Antes, ela chorava muito. Hoje, ela sorri. Antes, eu não podia correr. Hoje, eu corro para louvar a Deus. E se Ele fez por nós, pode fazer por você também. A igreja explodiu em aplausos e glórias. Muitas pessoas se levantaram, decididas a não sair dali sem a sua própria vitória. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para dúvidas. Havia apenas um Deus que ainda fala, que ainda toca, que ainda transforma vidas. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres continuavam. Porque na Universal, a fé não é teoria, é experiência. Não é religião, é relacionamento. E cada vida que se levanta é a prova de que, quando Deus age, nada fica igual. Naquela mesma noite, enquanto os louvores ainda ecoavam pelas paredes do templo, uma mulher chamada Ana Clara, que havia chegado arrastando os pés e com o coração pesado, sentiu algo diferente. Ela vinha lutando contra uma depressão profunda há anos, e os remédios já não faziam efeito. As noites eram longas, os pensamentos escuros, e a esperança parecia uma palavra esquecida. Mas naquela reunião, enquanto ouvia o testemunho do jovem que havia sido curado, algo dentro dela começou a se mexer. Não era só emoção, era uma certeza. Quando o pastor fez o apelo final, pedindo que quem precisava de um milagre levantasse a mão, ela hesitou por um segundo. Mas então, como se uma força a empurrasse, seu braço se ergueu, trêmulo, mas firme. O pastor a chamou à frente, e ela foi, passo a passo, sentindo o peso se desprender a cada movimento. Quando ele impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, Ana Clara sentiu um calor invadir seu peito, como se algo que estava congelado dentro dela começasse a derreter. Lágrimas escorreram sem controle, não de dor, mas de alívio. Era como se uma corrente se rompesse. "Eu estou livre." Ela gritou, sem nem perceber que as palavras saíam de sua boca. "Jesus me libertou." E foi verdade. Nos dias que seguiram, a escuridão que a acompanhava há tanto tempo simplesmente não estava mais lá. Os pensamentos ruins não voltaram. Os remédios, que antes eram sua muleta, foram deixados de lado sob orientação médica, porque ela não precisava mais deles. Sua família, que já havia perdido as esperanças, havia sorrir de novo, brincar com os filhos, planejar o futuro. Era como se ela tivesse voltado a nascer. Mas os milagres não pararam por aí. Na semana seguinte, um casal idoso, donos de uma pequena padaria no bairro, chegou à igreja quase sem forças. O marido, seu João, estava com um problema grave no coração e os médicos haviam dito que uma cirurgia de risco era a única saída. A esposa, Dona Maria, não aguentava mais ver o marido fraco, sem fôlego, com medo de que a qualquer momento ele pudesse partir. Eles ouviram falar dos milagres que aconteciam ali e, mesmo sem serem da igreja, resolveram vir. Não sabiam o que esperar, mas quando o pastor orou por eles, seu João sentiu uma força estranha percorrer seu corpo. No dia seguinte, ao acordar, ele percebeu que conseguia respirar sem dificuldade.
Foi ao médico para um check-up de rotina, e os exames mostravam que seu coração estava normal. Os médicos não tinham explicação. Só ele e Dona Maria sabiam, Deus havia tocado nele. Eu não preciso da cirurgia mais, ele contou emocionado no culto seguinte, segurando a mão da esposa. Deus me deu um novo coração. E assim, a cada reunião, mais uma história se somava às outras. Um homem que estava desempregado há 2 anos recebeu uma ligação no mesmo dia em que foi ungido com óleo. Uma mãe que não conseguia engravidar descobriu que estava esperando um bebê após uma corrente de oração. Um jovem viciado em drogas, que chegou ao templo arrastado pela família, saiu dali com os olhos brilhando, livre da dependência que o destruía. Porque na Universal, não é só sobre ouvir falarem de Deus, é sobre encontrá-lo. Não é sobre acreditar em milagres, é sobre vivê-los. E cada vida transformada é um grito de que ele está vivo, que ele ouve, que ele age. E assim, o rio continua a correr. E quem mergulha nessas águas, sai diferente. Porque onde há fé, Deus não falha. E onde Deus age, a vitória é certa. E então veio ela. Uma mulher de cabelos grisalhos e mãos trêmulas, arrastando consigo anos de dor silenciosa. Os médicos tinham desistido, os remédios já não faziam efeito, e o diagnóstico era uma sentença: não há mais o que fazer. Mas naquela noite, entre lágrimas e súplicas, ela se ajoelhou no altar, não com a força do corpo, mas com a teimosia da fé. Se o Senhor já ressuscitou mortos, pode me curar, murmurou, enquanto as mãos do pastor se levantavam em oração sobre sua cabeça. O calor invadiu seu peito como um fogo suave. Primeiro, uma pontada de alívio. Depois, uma onda de paz tão profunda que seus joelhos tremeram. Quando se levantou, não foi com a fraqueza de antes, mas com uma certeza que não vinha dela. Na manhã seguinte, os exames, os mesmos que antes mostravam sombras de morte, voltaram limpos. Inexplicável, disseram os médicos. Milagre, sussurrou ela, apertando o papel contra o peito, como se fosse uma prova tangível de que Deus ainda escreve finais felizes. Porque a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada é impossível para aquele que tudo pode. Aquelas paredes do templo guardavam mais que histórias, guardavam vidas. Cada testemunho era um pedaço de céu na terra, uma prova de que Deus não é uma teoria, mas um pai que se inclina para ouvir o choro dos seus filhos. Não importava se a batalha era contra a doença, a falta, o vício ou a solidão, ali, no lugar onde a fé encontrava graça, as cadeias se quebravam. E você, que lê essas linhas hoje, talvez esteja carregando um fardo que parece pesado demais. Talvez as contas não fechem, o corpo doa, ou o coração esteja partido. Mas se há uma coisa que esses milagres gritam é isto: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido para esta vitória. Não é sobre religião. É sobre relacionamento. Não é sobre merecer. É sobre confiar. Porque quando Deus age, até o impossível se curva. E o rio ainda corre. A questão é: você vai mergulhar?